Bom dia, sexto ano, bom dia de muito sol. Isso mesmo, vocês estão convidados para ter uma aula hoje bem legal. Hoje a gente vai falar de fotossíntese e respiração. E aí, para fazer fotossíntese, as plantas utilizam quem? Eu, Rei Sol. E como vocês viram na minha última aula do sexto ano, o Rei Sol era até venerado pelos Incas, não é mesmo? E por isso é que hoje eu estou aqui de Sol, mas daqui a pouco eu vou trocar de figurino. Esperem aí que vai ter uma outra pessoa, uma outra personagem que vai encarnar aqui e que vai explicar uma parte para vocês da nossa aula que está recheada de surpresas. Então vamos lá? Nós já vimos esses slides, mas a gente vai revisar um pouco deles para a gente dar continuidade em tudo que a gente está aprendendo. Então vamos lá. Já que vamos falar de fotossíntese, já que vamos precisar do sol dessa manhã de quinta-feira, que a gente tem duas aulas de ciência, começamos o dia com o sol e com ciência, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Sobre fotossíntese e respiração. Queridos, se estiverem com frio, eu mando meu calor para vocês, porque calor é o que não me falta. Então, olha só, estamos indo para a aula de número 26. Isso aí. Ciências. Quer dizer, um professor de ciências, porque eu não sou professor de ciências, eu sou o Sol. Lembre-se disso. Hoje, 25 de junho de 2020, e nós vamos falar dentro do capítulo de fotossíntese e respiração. Logo de cara, vocês veem as pessoas me idolatrando, as pessoas antigas lá do Império Inca, não é mesmo? Vamos falar sobre elas, está na página 98 do livro de vocês. Então vejam bem, ó, a civilização Inca desenvolveu na América do Sul, aqui pertinho do Brasil, em uma região próxima à Cordilheira dos Andes, atualmente onde você tem os países Peru, principalmente, Bolívia, Chile e Equador, né? Eles fizeram até o templo chamado Machu Picchu. Então, esses incas adoravam quem? Eu, o Rei Sol, né? E denominava ele de Inti, prazer, eu sou Inti. E quem dedicava as festas rituais, além de templos que foram construídos por todo o império, templos dedicados simplesmente a mim, ao Rei Sol. Menino, sabia que os incas, inclusive, matavam pessoas, escravos, pessoas que perdiam guerras para eles ter certeza que toda manhã o sol iria surgir com seus raios quentes e cheios de energia, não é mesmo? Então, acompanhem aqui. Ainda hoje, grande parte da população que habita os Andes refere-se ao Sol usando a expressão Taita Inti, quer dizer Papai Sol. Ok? Segue. A civilização Inca sabia que o Sol é fonte de vida e luz graças às observações sobre o melhor tempo para plantar na agricultura e o conhecimento das estações do ano, além da importância do calor nos momentos frios, porque sou eu que esquento todo mundo nos momentos do frio. Foram as observações, portanto, que levaram o povo Inca a reconhecer o grande responsável por tudo era o Sol. E por isso deveria ser sempre venerado. Vocês ouviram? Sempre venerado. E aí, o Sol, toda essa importância, né? Até hoje os descendentes dos Incas são conhecidos no Peru como os filhos do Sol. Você consegue elaborar uma hipótese para explicar essa afirmação? Né? Por que tanta veneração, tanta importância para o Sol?
Nesse capítulo, estudaremos o processo da produção dos alimentos e como se dá a utilização do alimento para obter energia essencial para a existência da vida na Terra. Tudo vai começar em mim, o Sol, que os produtores vão captar da luz, fazer fotossíntese e depois levar a fotossíntese até vocês, para que vocês consumam energia dessa fotossíntese através de uma molécula chamada glicose. Então, vamos lá. Fotossíntese. Já vimos que a fotossíntese é um processo, né, realizado por alguns organismos que conseguem produzir seu próprio alimento. Esses organismos são os produtores, né? Como o próprio nome diz, eles produzem seus próprios alimentos. Esse processo usa energia que vem do Sol. Do Sol. Gás carbônico, que está aí espalhado no ar, água e matéria-prima, né? Sais minerais, por exemplo. Todo esse processo ocorre na presença de um pigmento chamado clorofila. E a clorofila é a que dá o verde às plantas. Então, seguindo, quem que realiza mesmo a fotossíntese? Quem são os produtores? Pois bem, os organismos que produzem, que fazem a fotossíntese, né, são as plantas, as algas, as cianobactérias, que é um grupo de bactérias que consegue fazer fotossíntese. Seguindo. Para um organismo realizar fotossíntese, ele deve ser capaz de utilizar o Sol como fonte de energia para produzir os alimentos, o que, por sua vez, exige certas substâncias. Não é qualquer ser que vai conseguir produzir seu próprio alimento, não é mesmo? Quem vai conseguir fazer seu próprio alimento tem que ter aí essa molécula especial, que é a clorofila. E só vai ter a clorofila justamente esses seres aqui que a gente comentou agora. Cianobactérias, plantas e algas. O processo da fotossíntese pode ser representado da seguinte forma. Pega o gás carbônico do ar, junta com a água, aí entra o Sol. A energia do Sol faz essa água e esse gás carbônico virar açúcar, que é a comida da planta, e gás carbônico, gás oxigênio, desculpe, que a planta joga no ar para vocês respirarem. Aí está a plantinha, olha só. O gás carbônico e a água, na presença da energia do Sol e da clorofila, existente nas partes verdes das plantas, sofrem transformações das quais são produzidos o alimento da planta, glicose e gás carbônico. Então, a água pega o gás carbônico, a planta pega o gás carbônico, pega a água do solo, tá aqui as linhas azuis mostrando a água subindo, né? A água sobe por pequenos canudinhos que tem no corpo da planta, e aí a planta junta isso tudo para fazer glicose e oxigênio. De onde é que vem o que é necessário para a fotossíntese? A água, ela vem do solo, né? A água é fundamental para os seres vivos. As cianobactérias e as algas já vivem na água. A cianobactéria é uma bactéria que fica na água. E as algas também ficam na água. Então, elas conseguem captar a água ali mesmo, né? Mas e as plantas terrestres? Como que elas captam água? Pela raiz. Isso? Então, dando sequência aí, a gente vai ver exatamente isso. Em grande parte das plantas aquáticas e terrestres, a água é absorvida pelas raízes, que são estruturas que levam a água para um monte de caninho fino que passa dentro da planta, que são os vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva podem ser comparados com as nossas veias que levam sangue, né? Eles levam água para todas as partes da planta, as folhas mais altas, lá em cima, né? Tudo vai chegar por esses vasos. Eles vão carregando essa água, então, como se fosse um monte de tubulação dentro da planta. As raízes das plantas terrestres
crescem na direção das partes mais úmidas do solo. Então, elas vão procurando água, o que facilita a absorção. Em algumas plantas muito pequenas, como os musgos, que é as plantinhas pequenininhas, né? Que é o lodim que dá em cima das pedras, nos troncos das árvores, não existem vasocondutores de seiva. E aí, como que a água passa? De célula a célula. Então, é lento, por isso que essas plantas não crescem, fica só pequenininho. O gás carbônico faz parte da composição do ar atmosférico. A maior parte das plantas é terrestre. E na fotossíntese, elas têm que tirar esse gás carbônico do ar e passar para elas. E lá dentro delas, elas vão produzir glicose e vai soltar o oxigênio, principalmente pelas folhas, né? É nas folhas que ocorre a maior parte dessa troca de gases. Sai oxigênio, entra gás carbônico. E as algas e as cianobactérias, as plantas aquáticas que vivem submersas, absorvem o gás carbônico que está dissolvido na água. Então, o gás carbônico da água, as plantas pegam aquele gás que está ali na água mesmo e já usa ele. Não precisa tirar do ar, né? Já que muitas ficam mergulhadas. A fotossíntese ocorre nas folhas e em outras partes verdes, como caule de algumas plantas. Nessas partes existe uma substância chamada clorofila. O que é a clorofila? É uma substância verde, né? Por isso que o cloro da piscina ele tem a cor verde, que tem propriedade de captar a luz do sol. Então eu sou captada, a minha luz é captada por essa clorofila. A clorofila consegue pegar essa luz e levar para dentro dela, da planta, no caso. Por isso as folhas são verdinhas, cheias de clorofila. E se eu colocar células da planta no microscópio, eu vou ver lá dentro as moléculas de clorofila, ok? Plantas que não são verdes também têm clorofila. Ela está com outro pigmento que escondem a sua cor. Então, na verdade, a cor sobressai em cima do verde, né? Mas tem clorofila escondida aí. Nessas folhas roxas tem molécula de clorofila. Portanto, essa planta faz fotossíntese muito bem, como qualquer planta. Essa aí que é o bico de papagaio também tem clorofila. Portanto, faz fotossíntese. Não é mesmo, galera? Então, saibam isso. É importante que vocês saibam, aprendam isso, né? Que a toda planta, independente de ser verde ou não, faz fotossíntese. Já que eu estou falando muito de planta, só um minuto, por favor. E já que vocês estavam falando das plantas, né? Que o Sol estava aqui falando da planta, falando de planta, eis quem veio para cá. Eu sou o Rei Plantinus. Isto, o rei da clorofila, o rei das folhas verdes. Vejam minha folha verde, enorme. E aí, deixamos o sol, porque eu já aproveitei a luz dele. E agora, eu vim para mostrar para vocês como que eu faço a fotossíntese. E aí, meus queridos, vamos lá ver nossos slides, que agora de planta eu entendo muito bem. Então, onde estávamos mesmo? Estávamos aqui. Isto, onde iríamos falar de mim, das plantas. Plantinhas, muitas plantinhas. Se o Sol achava que só ele tinha um bastão, eu também tenho um bastão com muitas plantas. Bom, queridos, a energia do Sol é utilizada pela planta para produzir a glicose. E a glicose é um tipo de carboidrato, né? O que é carboidrato? Massas e açúcares, principalmente. Além da luz solar e da água, os nutrientes, como os carboidratos produzidos e os sais minerais absorvidos pelas plantas, são necessários para o desenvolvimento para a planta poder crescer, né? Então, ela usa esses carboidratos que ela produz, como a glicose, como alimento dela, para ela crescer.
Tá aí, então, senhora plantinha, minha amiga, né? O gás carbônico entra em suas folhas, o gás oxigênio sai pelas suas folhas, então minha folha vai soltar gás carbônico, vai absorver, aliás, gás carbônico e vai soltar o quê? Oxigênio para respirar. A água vem pela raiz, né? Sugada pela raiz e distribui nesses vasos condutores de seiva. E aí, mais uma vez, ó, o que entra no meu folhão? O que entra no meu folhão? Gás carbônico. O que sai pelo meu folhão? O que sai pelo meu folhão? Oxigênio. Não se esqueça. Gás carbônico entra, oxigênio sai. Só que eu também respiro, tá? Então, o oxigênio também pode entrar na minha folha quando eu faço respiração. Mas na fotossíntese entra gás carbônico. Sai oxigênio. E eu produzo glicose para me alimentar. E alimentar os herbívoros e os animais de modo geral. Então, queridos, lá na página 100, vamos falar um pouco de o que é carboidrato. Carboidratos também são chamados de açúcares. Glicídios são a principal fonte de energia dos seres vivos. São principalmente de origem vegetal, encontrados em cereais, batata, mandioca, arroz, cenoura, beterraba, alimentos preparados e adoçados com açúcar, que vem da cana, do mel, entre outros, sendo este último de origem animal. Então, a gente tem também carboidratos de origem dos animais, como o mel, por exemplo, né? Atuam como substâncias de reserva de energia, como é o caso do amido, que as plantas guardam nas suas raízes ou nos grãos, como amido de milho, e glicogênio que os animais estocam lá no fígado. Funcionam como substância que dá estrutura para as plantas, como a celulose, do qual se faz o papel, né? Então, forma partes importantes da planta também. Respiração celular. Do alimento à energia. Aí, o alimento vai ser quebrado para virar energia. Então, vamos ver. Todos os seres vivos precisam de alimento para sobreviver, para respirar, para pensar, igual vocês estão aí assistindo aulas, estão pensando o tempo todo. Essa energia vem de onde? Da tomada? A gente fica ligado na tomada? Não, senhor. A fotossíntese vem dos alimentos, que vão lá para dentro da nossa célula. Todos os seres vivos precisam de alimento para sobreviver. Entre outras funções, o alimento fornece os nutrientes e energia necessária para os seres vivos desempenharem todas as suas atividades. Então, tudo tem que precisar de energia, né? O processo de quebra de alimento para disponibilização de energia é conhecido de respiração celular. Então, respiração é a quebra do alimento para te fornecer energia. Já que vocês, humanos, não conseguem fazer fotossíntese como eu, vocês precisam comer para ter energia. Eu consigo energia fazendo meu próprio alimento, a glicose. Pensem na seguinte situação. O que faz o motor de um carro funcionar e fazer com que ele se movimente? Todo motor precisa de um combustível, seja álcool, gasolina, querosene, né, óleo, combustível, gás natural. E o que faz uma árvore, um animal, manter-se vivo? Que energia? De onde que vem a energia deles? Qual é o combustível para o motor do corpo humano? Né? Para o carro é a gasolina, o álcool. Mas e para o corpo humano? De onde vem o combustível? Dentro do motor, o combustível, no caso do carro aí, sofre combustão, produz gás carbônico, água e libera energia para o carro movimentar. E quanto a uma árvore, uma planta como eu, né? O combustível que mantém vivo e faz crescer é a glicose que eu produzo fazendo a fotossíntese. Então, a minha energia vem da glicose. A glicose e o gás oxigênio sofrem transformações nas minhas células, produzindo gás carbônico, água, entre outras substâncias e liberando energia. Embora o processo seja diferente, nos dois casos, ocorre liberação de energia. Ocorre liberação de energia no carro,
e ocorre a eliminação de energia na respiração celular. Então, as células respiram. O carro soltando fumaça, né? E a respiração celular é o quê? Glicose, que é o açúcar que a planta produziu na fotossíntese. O oxigênio vai lá, quebra a glicose como se fosse uma tesoura e libera, quando a gente expira gás carbônico, vapor de água, né, que sai no ar na forma de vapor, e aí eu tenho energia para fazer o que eu quiser, não é mesmo? Pular, correr, ou jogar um videogame, para tudo que eu quiser eu vou precisar de energia. Bom, combustão, respiração celular, ventilação pulmonar. Combustão ocorre quando você vê alguma coisa pegando fogo, costuma dizer que aquilo está queimando, né? Então, queimar é o mesmo que entrar em combustão. Essa palavra está ocorrendo em outras palavras, está ocorrendo uma combustão. Frequentemente, é um processo rápido, que libera grande quantidade de energia, por isso que o fogo é muito quente, né? Em geral, percebemos uma combustão pelo aparecimento de uma chama, um fogo. Então, todo fogo é uma combustão. Respiração celular é um processo que acontece na célula, por isso chama celular. Né? Celular, você está mexendo aí agora não, tá? Celular vem da palavra célula. Então, ocorre lá nas nossas células, né? E ocorre a liberação de energia, a energia que a gente vai usar para fazer tudo, para a gente movimentar cada parte do nosso corpo. O que é a ventilação pulmonar? É o ato de um animal inspirar, puxar o ar para dentro do corpo e expirar o ar dos seus pulmões. O processo de entrada e de saída do ar dos pulmões é a ventilação e é popularmente chamado também de respiração. Parece um ventilador mesmo, girando. Ó. Entra oxigênio, sai gás carbônico. Entra oxigênio, sai gás carbônico. Contudo, a respiração é denominada de processo de respiração celular que ocorre dentro da célula. Tá? Então, a ventilação pulmonar é no seu pulmão. E lá dentro de cada célula sua vai acontecer uma respiração celular. Isso está no livro de vocês. Peraí, volta cá. Na página 101. Seguindo. De onde vem o que é necessário para respiração celular? A gente viu de onde vem o que é necessário para fotossíntese, que é lá daquele rei sol. E agora a gente vai ver de onde vem as coisas que eu preciso para fazer respiração. Né? Eu vou precisar de alimento, eu vou precisar de oxigênio. Então, para a maioria dos seres vivos, são necessários alimento, que é a glicose, e gás, oxigênio, que vem da minha respiração. Alimentos. Então, vamos falar aí dos alimentos. As plantas, falou de mim, produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Sim, senhor. Tá aí. Suas folhinhas verdes. Os animais obtêm o alimento ingerindo outros seres vivos, como as plantas. Não me comam, por favor, animais, e outros animais. Então, aí um animal comendo um outro animal. Olha a vaca pastando plantas. O esquilo comendo um fruto de uma planta. Beija-flor comendo néctar produzido por uma planta. E ninguém gosta desse. Mosquito sugando nosso sangue. Bom, alimento, glicose e gás oxigênio são utilizados na respiração celular para obter energia com produção de gás carbônico e água. Isso ocorre praticamente em todos os seres vivos. Seguindo. Tá aí. Esse desenho só para mostrar lá dentro da sua célula, quebrando a glicose, o oxigênio que quebra essa glicose libera a energia para o seu corpo.
Vamos ver mais. Em algumas bactérias e alguns fungos ocorre respiração celular, só que eles não usam oxigênio. Eles fazem sem usar o oxigênio. Esse processo chama fermentação. Aí os fungos, aí as bactérias. Então eles não precisam do oxigênio para poder respirar, né? Vamos dizer assim. Aí o gás carbônico, o fungo aqui, ó, oxigênio, gás carbônico, aqui a plantinha, né? Então a plantinha está usando o oxigênio para respirar e eliminando o gás carbônico. Isso aqui é respiração. A planta faz fotossíntese e respiração. Então, na respiração, a planta é igual a gente. Puxa o oxigênio, solta o gás carbônico. Os animais também. Puxa o oxigênio, solta o gás carbônico. Fungo também. Puxa o oxigênio e solta o gás carbônico. Resumindo, toda a respiração consome oxigênio, solta gás carbônico. Gás, oxigênio. As plantas podem conseguir gás, oxigênio pela fotossíntese, né? Ou diretamente do ambiente, por minúsculas aberturas das suas folhas. Então, nas minhas folhas tem pequenos buraquinhos por onde a gente vai soltar o oxigênio e por onde o gás carbônico vai entrar. Oh, minhas amigas plantas. As plantas aquáticas. Vamos falar delas. As plantas aquáticas, além do oxigênio obtido na fotossíntese, obtêm o gás carbônico dissolvido, o gás oxigênio dissolvido na água. Então, o gás carbônico está ali, o oxigênio está ali na água, ela usa para poder respirar. E retira do ar por meio dos poros de suas folhas também. Então, se a parte dessa planta aquática estiver fora da água, né, tipo a folha, como a Vitória Régia, ela pode captar o gás carbônico do ar, diretamente do ar. E se estiver respirando, ela pode também pegar o oxigênio do ar. Os animais terrestres têm diferentes formas de obter o oxigênio, de respirar. Alguns animais, como a minhoca, tira da pele, né? A pele que respira, a minhoca respira pela pele. Outros animais, não. Então, tá aí a minhoca. Os sapos também respiram pela pele, tá? Os anfíbios, sapos, rãs, pererecas. Mas tem animais que usam tubinhos para poder respirar. Outros animais, eles têm estruturas bem complexas para tirar o oxigênio do ar, que é os pulmões, como o nosso, tipo o caracol tem, as lesmas têm. E os insetos não têm pulmão, eles têm esses tubos aqui, ó, que são chamados de traqueia. Eles puxam o oxigênio do ar, passa para o sangue deles. Sim, os insetos têm sangue. Animais aquáticos podem obter o gás carbônico dissolvido na água diretamente pela superfície do corpo. Então, alguns animais, como esponjas, águas-vivas, corais, sanguessuga, o oxigênio sai da água e já passa para o corpo. Para quem não conhece, essa esponja do mar, água viva e sanguessuga. Então, a água passa direto, o oxigênio passa direto da água para o corpo. Mas outros animais não funcionam assim. Eles têm uma coisa chamada brânquias. E as brânquias é que vão lá e tiram o oxigênio que está na água. Então, a água passa nas brânquias, as brânquias tiram o oxigênio e o animal consegue respirar. Quem tem brânquia? Peixe, moluscos como a ostra, né? Aí fala de vários, ó, siris, camarões, lagostas, vamos ver? Quem tem brânquia, aí a brânquia do peixe. Fica atrás daquela espécie de uma orelhinha, que na verdade é um osso, tá? Então, a gente tem as brânquias aí, o ouriço tem brânquia, a estrela tem brânquia, o siri, caranguejo tem brânquia, camarão tem brânquia, lagosta tem brânquia, ostra tem brânquia, polvo tem brânquia, lula tem brânquia, girinos têm brânquias, já que os girinos ficam na água. Depois, quando cresce e vira sapo, o sapo vai respirar pela pele, principalmente. E aí, senhor Plântinos, que mais temos? Fotossíntese, de novo, e respiração nas plantas. Como essa aula vai falar tanto de planta, ninguém melhor do que uma planta para dar essa aula, né? Então, olha só.
Uma confusão muito comum é pensar que as plantas não respiram enquanto fazem fotossíntese. Saibam que eu respiro o tempo todo, igual vocês. Não paro de respirar um minuto. Então, de dia ou de noite, eu estou respirando. Só que de noite eu não faço fotossíntese. Tá bom, galera? Mas eu continuo respirando. Na verdade, assim como os animais, ela respira o tempo todo. Só não faz fotossíntese o tempo todo. Todos os seres vivos precisam da energia vinda da respiração celular para sobreviver. Por meio da fotossíntese, a planta produz seu próprio alimento. Essa frase já está ficando até cansativa, né? Fotossíntese produz o próprio alimento. Enquanto isso, a respiração celular utiliza o alimento para poder quebrar e tirar a energia do alimento. Então aí, mostra para nós. Ó, na fotossíntese, sai oxigênio, entra gás carbônico. Respiração, contrário. Entra oxigênio e sai gás carbônico. A planta faz as duas coisas então. Os animais só fazem respiração. Lá no livro, na página de vocês, fala uma coisa que não é certo dizer. A Amazônia não é o pulmão do mundo. E isso é verdade, ela realmente não é o pulmão do mundo. Olha só. Talvez você já tenha ouvido essa frase, né? Mas essa frase está errada. Quem afirma isso, considerando que a Amazônia ocorre a maior parte fotossíntese do planeta, porém, isso não é verdade. A maior parte da fotossíntese do planeta acontece nos mares. A gente tem muito mais mar do que terra. Então, tem muito mais alga do que árvores, né? A floresta amazônica desempenha, sim, um papel muito importante para o clima da América do Sul e para o mundo. Sua devastação causa, por exemplo, diminuição da quantidade de chuvas no mundo, não só no Brasil, tá? Na Amazônia e também nas regiões mais distantes, como, por exemplo, aqui para nós, sudeste brasileiro. Contudo, há mais motivo para considerar incorreta a afirmação que a Amazônia é o pulmão do mundo. O pulmão é um órgão que captura gás oxigênio, não produz oxigênio, né? O pulmão produz oxigênio, ele simplesmente capta o oxigênio do ar. Então, não podemos dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, tá? O pulmão do mundo, o verdadeiro pulmão do mundo, são as algas. Seguindo, já estamos acabando. Os filhos do Sol. Cadê o Sol que foi embora? Me deixou aqui. Eu preciso dele para fazer fotossíntese. Mentira, ele está aqui, a luz dele está aqui. Ó. Bem na minha cara. Bom, as cadeias alimentares começam sempre nos produtores, que na maioria dos casos são seres vivos que fazem fotossíntese. Então, os produtores são os seres que fazem fotossíntese, são fotossintetizantes. Não são isso? Não é isso? Então, ó, os produtores fabricam o próprio alimento e podem ainda servir de alimento para os consumidores primários, que por sua vez vira comida para o consumidor secundário, que vira comida para o terciário. Isso a gente já estudou nas cadeias alimentares. Lembram? Cadeias e teias alimentares? Muito bem. Dessa forma, o alimento de onde se obtém energia para sobrevivência de todos os seres vivos vai passando de um nível para o outro e a gente vai ter na cadeia alimentar. É isso? Sim, senhor. O alimento, no caso, é a glicose e ele tem dentro dele energia. Na quebra da glicose, que é a respiração celular, essa energia é usada... Opa, caiu meu chapéu de folha. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Vou cortar a gravação, não. Vocês estão pensando o quê? Fica quieto aí, chapéu de folha. E as folhas verdes, né? Não é outono, já passou o outono, as folhas caem no outono. Mas volta aqui, volta aqui, volta aqui. Agora sim, meu chapéu prontinho aí, ó. Então, eu estava falando aqui, ó, que dessa forma o alimento de onde se obtém energia para a sobrevivência de todos os seres vivos vai passando de um nível da cadeia para o outro. Né? O alimento, no caso a glicose, armazena energia. Então, quando a glicose é quebrada, está aqui a moléculazinha de glicose, que é glicose mesmo, o açúcar
que a planta produziu aqui, ó, lá na fotossíntese. Quando eu como alguma coisa de origem vegetal, a planta, a glicose vai para dentro da minha célula e nessa parte aqui da célula, chamada mitocôndria, o oxigênio, que funciona como uma tesoura, quebra ela e libera o quê? Energia. Eu vou ter energia para tudo. Para comer, para andar, para correr, né? Para pensar, para estudar ciências. Então, de novo, vocês vão cansar de ver eu falando disso. Ó. Luz do sol chega na folha da planta. A folha da planta absorve, a clorofila que absorve, e transforma a luz do sol, mais o gás carbônico, em açúcares. Esses açúcares são o quê? Glicose. E a planta usa para quê? Para crescer. É a comida para a planta, né? Aí, lembrando que a planta também respira, assim como a gente, tá? Só que na fotossíntese, a planta libera oxigênio para nós respirarmos. E nós jogamos gás carbônico para a planta fazer fotossíntese. É um ciclo, né? Nós damos gás carbônico, a planta dá oxigênio. E por aí vai. A maioria dos seres vivos depende da fotossíntese. Todos nós dependemos da energia do sol. E, portanto, somos seus filhos. Os incas já sabiam disso, né? Então, é verdade. A gente é filho do sol, sim, senhor. E aí, olha só, fotossíntese e diferença para respiração. Preste atenção nas setas, tá, menino? Gás carbônico entra, olha aqui a setinha indo para a fotossíntese. E sai quem? Oxigênio. Olha a respiração, contrário. Para a planta respirar, ela também é igual um animal. Ela respira o oxigênio e solta gás carbônico. Ela tem pulmão? Claro que não. Essa saída e entrada vem para onde? Pelas folhas. Olha meu folhão aqui, ó. Aonde vai o quê? Entrar oxigênio ou gás carbônico e vice-versa. Sair ou entrar gás carbônico. Então, vamos completar comigo. Vamos ver se vocês entenderam. Na fotossíntese, qual o gás que entra? Olha a setinha aqui, ó. Que está entrando da minha folha. Qual que é o gás? Qual que é o gás? Acertou quem respondeu, gás carbônico. E qual o gás que está saindo? Na fotossíntese. Quando eu faço fotossíntese, eu elimino oxigênio para os seres vivos respirarem. Mas se eu, planta, também respiro, então que gás que eu vou respirar, hein? Qual o gás que vai entrar na minha folha quando eu estiver respirando? Por exemplo, à noite eu só estou respirando, então eu vou usar oxigênio e vou eliminar gás carbônico. Tá? Então, o oxigênio pode entrar e sair, como o gás carbônico também pode entrar e sair. Depende do que eu estiver fazendo, fotossíntese ou respiração. Já estamos quase encerrando nossa aulinha, mas antes de tudo, o sol em casa. A fotossíntese precisa da luz do sol para acontecer. No entanto, também é possível estimular a fotossíntese em uma planta por meio da luz artificial. Olha, uma luz aqui, ó. Com ela eu também posso fazer fotossíntese. Sim, senhor. Não precisa, já que o rei sol me abandonou, resolveu não abandonar, e eu agora sou um plantão solitário, né? E aí, o que vai acontecer? As luzes de lâmpadas incandescentes, em geral de cor amarela, né? E lâmpadas fluorescentes, em geral de cor branca, podem, em conjunto, ser utilizadas para promover a fotossíntese da planta. Não é a mesma coisa da luz do sol, ela faz menos, produz menos glicose, mas ajuda a ela fazer fotossíntese. A luz liberada por essas lâmpadas, por meio de um período maior do que o natural, proporciona as condições necessárias para a planta realizar fotossíntese. Atualmente, a luz de LED, do inglês Light Emitter Diode, diodo emissor de luz, em tradução livre, também vem sendo muito utilizada em estufas para as plantas poderem fazer, para nós, plantinhas, podemos fazer fotossíntese. Isso está lá na página 105. Então, olha aí umas plantinhas iluminadas à luz de LED. O que mais que nós temos? Está encerrando esse capítulo.
Nós vimos nesse capítulo o processo de fotossíntese, a matéria-prima necessária e as substâncias formadas, né? Que substâncias são formadas mesmo com a fotossíntese? Glicose e gás oxigênio. O processo de respiração celular, a matéria necessária, substâncias formadas. O que eu preciso mesmo para ter respiração celular? Oxigênio e glicose. Fotossíntese e respiração celular e sua relação de fabricação de alimento e obtenção de energia para a sobrevivência dos seres vivos. Vimos o papel da clorofila e dos nutrientes na fotossíntese, a relação entre fotossíntese e respiração celular e as cadeias alimentares, levando em conta a produção e consumo de energia. Então, meninos, estamos já praticamente finalizando mais uma aula. Isso está na página 105. Na próxima aula, nós temos aí bastante exercício, ó, 3 páginas. Página 106, página 107, página 108. Então, nós vamos fazer na nossa próxima aula, certinho? Então, galerinha, eu vou aqui caçar aquela luz do sol, aquele rei sol, solaro, que me deixou aqui solitário, aqui sem poder fazer fotossíntese. Um plantão que eu sou, preciso de muito sol para fazer sua fotossíntese. Então, sexto ano, vou me despedir, vou pegar aqui as folhas, né, para eu poder fazer minha fotossíntese em paz. E vocês ficam aí tendo mais aulas. E daqui a pouco a gente volta. Quem sabe daqui uns dias a gente não volta, eu volto a visitar vocês, tá? Porque eu adoro as aulas de ciências. Um grande abraço, fiquem